obrigado aí, Fernando, pelo convite. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a AWS Lambda, com Java principalmente, né? Focar nas características da Lambda, passar um pouquinho sobre a arquitetura sem servidor, o que a gente tem hoje na cloud que a gente pode usufruir e também falar das coisas ruins, né? As limitações que tem e que a gente não pode usar em tudo, né? Aí, primeiramente, apresentação, né? Meu nome é Lucas Barros, hoje eu atuo lá como líder técnico no Santander, né? Na parte de tecnologia. Estou hoje muito voltado para essa área de Java, Spring, serviços, arquiteturas escaláveis hoje. Tá, e aí eu vou começar só uma dúvida primeiro. Quem conhece já arquitetura sem servidor aqui? Poucas pessoas, então vou falar um pouquinho antes aqui. Então, a arquitetura que está uma definição mais escrita, né, mas no fundo é o quê? Hoje a gente tem diversas aplicações, métodos de hospedagem, desde uma máquina virtual, na sua própria máquina, por exemplo, ou até o serviço da AWS. E aí, quando a gente fala de arquitetura sem servidor, né, os provedores cloud da AWS, eles buscam o que hoje? Né? Trazer uma visão que você não tenha preocupação com o ambiente. Né? Ele fala assim, você tem o seu código na sua máquina, não se preocupe com o ambiente, eu vou provisionar para você, você vai dar o código, um pedaço de código, ele vai conseguir executar. E isso é super legal, né? Porque você tem agilidade, né? Tanto que eu coloquei no foco o nome da palestra, né? Seja produtivo, né? Que você tem pontos que você ganha, né? Porque você só tem código, você não se preocupa com a infra, você não lida com container, com cluster Kubernetes ali, que normalmente é um saco para configurar, então você tem ali na mão uma arquitetura simples de implementar, né? E aí vem a AWS Lambda, né? Aqui eu vou falar de AWS, mas vai servir também para Azure Functions, que são o GCP Functions, que são similares ali, né? E ele facilita a implementação da arquitetura sem servidor, então ele dá para a gente ali possibilidade de a gente colocar nosso código, rodar e outros, vamos dizer assim, sabores, né, ali, configurações, gatilhos que a gente pode utilizar. E aí a principal ponto da arquitetura sem servidor, acabei falando, mas é a gente, como a gente não se preocupa com a infra, né, a gente tem um custo por isso, né, a gente tem um trade-off grande ali, que vou passar também sobre os motivos de usar, motivos de não usar, que é literalmente o ambiente, né? O ambiente acaba sendo algo custoso, né? Então imagina, desde quando antigamente, quando a gente ia lá comprava um servidor presencial, tinha que instalar, configurar, dá trabalho, né? Então a AWS, ela não é boba, né? Ela não vai colocar lá pra gente e vai dar só benefício, né? Tem também o ganho dela, né? E hoje ela consegue prover isso pra gente porque ela tem um parque tecnológico gigante ali, que ela consegue escalar nossas aplicações ali por trás de tudo, e ela se preocupa só com o código. Quando você for executar, ela fala, não, beleza, aí eu coloco o seu código para rodar, e o legal é que você paga só pelo uso. Né? Então você não vai pagar desnecessário ali, se você, quem já mexeu com a AWS, ele deixou a máquina rodando e depois viu a surpresa no cartão de crédito, vai saber disso. E aí eu falo aqui que é o produto da AWS Lambda, que eu comentei, ele também permite integrações com os serviços dele mesmo, né? Então, para quem já usou o S3, o Dynamo, ele permite acoplamento para facilitar. Então, eu quero fazer uma persistência no Dynamo e quero que minha Lambda seja acessível. Ele permite que você faça isso, né, com um simples clique, né, eu não tenho preocupação de implementar, onde vai ter esse servidor, que container, eu não preciso me preocupar com nada, né, facilita bastante essa questão. E aí, a aplicabilidade. Por que ela é restrita, né, a gente chama de restrita? A Lambda ela vem com uma substituição do que a gente antes tinha, vou dar um exemplo aqui, a arquitetura de containers que a gente utiliza, né? Então, em vez de usar um container, eu tenho que provisionar ele, eu vou não ter essa necessidade, mas o que eu tenho em troca? Né? Eu tenho solicitações cobradas por uso e por alocação de memória. Né? Então, imagina que a cada milissegundo na sua Lambda, a AWS vai contar como se fosse um taxímetro ali para rodar, e isso vai desenfreadamente. Né? Então, se a sua aplicação ali ela vai executar e vai ficar demorando para caramba para poder responder, a AWS vai continuar cobrando. Né? Então ela é para coisas pontuais que a gente utiliza, ela não é uma substituição do REST ou do que a gente usa hoje em container, então eu mesmo tive muita aplicabilidade na parte de pessoas, vamos trocar para servers, vamos trocar tudo, colocar os containers em servers porque a gente não precisa configurar o ambiente. Mas não é bem assim, né? Tem restrições, você tem que ter cenários que você executa, ela responde rápido, eu não tenho em que ela fique travada lá, porque senão eu tenho implicação de custos, né? E como a gente sabe, a AWS ela é bem legal, então ela traz para a gente esses serviços, as implementações, mas no final do mês, quando vem uma fatura grande, se a gente não preocupar, a gente vai ter uma solução que entrega valor ao usuário, mas que a conta não fecha. Né? Aí eu coloquei um pouco sobre billing, né? Ele trabalha com quantidade de requisições e memória alocada, então é legal porque todo mundo que
já olhou para o AWS, sempre o flyer é assim, 1 milhão de requisições é 0,10 dólares ali. Mas acaba que aquele preço ali é sempre com uma memória alocada super baixa e uma latência super baixa. Então, quando eu tenho ali um microserviço que ele é chamado milhões de vezes durante o dia, um serviço que é ativado durante o dia e eu jogo ele para uma arquitetura serverless, eu tenho um problema que ele vai continuar sendo cobrado de uma forma bem crescente, porque ele vai demorar para executar. Então, a gente tenta restringir a Lambda a 2 pontos, que eu vou falar mais à frente. É ter uma rápida execução e não ter interdependências entre outras coisas. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou integrar com um sistema, vou dar um exemplo, do governo, e quando eu chamar ele vai demorar para me responder, ele vai esperar. Lembrem-se que você paga pelo uso. Então, quando o governo está esperando para responder, você está pagando aquele tempo. Né? Então, normalmente, a gente só entra num cenário serverless quando a gente sabe exatamente o escopo que a gente está falando ali. Né? A gente não tem uma dependência, se acontecer tal coisa, ela vai demorar 20 segundos. Vocês vão ver que a própria calculadora, se vocês tiverem a oportunidade de olhar, quando você vai simulando ali, brincando com números maiores, um processamento que demora mais, você vai ver que o valor ali ele vai saindo de 10, 15 dólares para 200, 300, porque a aplicabilidade não é essa, né? E aí, para falar de Lambda, a gente tem 2 termos aqui que é bem familiar para os serverless, mas quando a gente tem aplicação em container ou em outra arquitetura, a gente não se preocupa e nem conhece, né? O cold start é a inicialização fria, que eles chamam, na tradução literal, mas é um pouco ruim. É o quê? A minha aplicação, toda vez que ela vai iniciar, então, acordei, vou tomar meu café para iniciar a aplicação. Ela tem um tempo dela poder executar, né? O famoso startup ali que você tem. E o cold start ele é a primeira execução que a AWS vai ter. Então a AWS ela vai lá, imagina que não tem ninguém usando a aplicação, eu subi a Lambda lá, ela vai demorar um tempo para poder produzir um ambiente. Porque é o tempo da AWS, por mais que seja, vamos dizer assim, mágico, porque não tem servidor, né? No fundo tem algumas coisas que acontecem, então até ela pegar o código, jogar para o ambiente, desempacotar a sua Lambda, executar, a gente chama esse tempo de cold start. Isso normalmente é usado para a primeira requisição durante um intervalo de tempo. Então, eu fechei o ambiente hoje, amanhã meu primeiro usuário vai logar, provavelmente tem esse primeiro impacto do cold start. Né? E esse cold start aqui, ele não é cobrado, porque como eu não pago, a AWS ela fala assim, tem um tempo que eu vou iniciar o ambiente, então eu não vou cobrar de você esse tempo. Aí você fala assim, maravilha, então eu quero que pode demorar o tempo que for preciso. Sim, não, né? Sim, porque você não vai cobrar, não vai pagar, né? Mas não porque você tem que contar com que o seu usuário ou a ação que você está sendo feita, você tem que saber que vai ter esse delay. Né? Então, principalmente quando a gente usa servers para responder REST por REST HTTP, a gente sabe que o primeiro usuário ali ele vai ter um gargalo. Né? E aí tem uma brincadeira que eu já usei até em outros cenários que é assim, se você quiser que um a cada, sei lá, 200 mil usuários sofram esse impacto, não tem problema para o seu negócio, aí beleza, não vamos se preocupar com o cold start. Mas na era que a gente vive hoje, né, a gente abre o aplicativo do banco, tenta logar, se não loga, você vai para outro banco, você vai para outro aplicativo. Então a gente tenta sempre maximizar a escalabilidade e a eficiência desse. E o ARM-up a gente usa para o tempo de execução do algoritmo ali. Então eu executei o meu código, eu tenho que fazer uma persistência no Dynamo, eu tenho que receber um Bob ali do S3 da vida. Esse tempo ele é pago, é o que a gente paga. E a AWS ela faz uma boa captura disso, ela pega o tempo certinho que você executou, eles chamam de billing time, né? Então, se o código demorou 1 milissegundo, ele vai lá, contabiliza 1 milissegundo. No final do mês ele vai te cobrar exatamente por aquilo. E esse tempo aqui é super importante porque, como eu disse, o trade-off que a gente sempre faz quando a gente usa Lambda é assim, você não me preocupa com o servidor, é simples, eu não preciso conhecer Kubernetes, não preciso conhecer sobre container, não preciso saber como instalar um Tomcat e subir lá, mas a AWS ela embute isso no custo. Então, à medida que você usa o ambiente, vamos dizer assim, como se fosse um container, como se fosse uma máquina normal, a gente vai sofrer o custo. E que, no fundo, por mais que a gente fale de tecnologia, o custo é super importante na nossa vida. Né? Mudou todo mundo aqui que já atua na área ou trabalha em alguns projetos, você sabe que é legal, você desenvolveu, mas na hora que você vai pagar a conta, é um dos pontos que você considera estratégia. Você fala assim, esse custo não justifica o uso. E aí um ponto que eu coloquei aqui é que para implementar a AWS Lambda, o foco, a comunidade em si da serverless, ela foca muito em Node.js, Golang. O Java ele não é tão aberto assim nessa comunidade. E aí tem um grande ditado, né, que a gente fala, né, que o Java não é lento para executar Lambda. Então a gente falou que tem que ser rápido, tem que ser ágil. O Java ele não vai me atrasar, ele não vai me trazer problema.
Numa arquitetura que a gente tem hoje moderna, com o Java crescendo cada vez mais, e o Spring Cloud, a própria Netflix patrocinando esse projeto sendo cada vez maior, né, a gente não tem esse problema, porque a gente tem esse carinha aqui que vai ajudar a gente a implementar as lâmpadas. O Java por si só, ele ajuda a gente consegue desenvolver normal lambda, não quer dizer que não consiga só com Java, mas o Quarkus ele vem como um framework ali, eles chamam de Supersonic Framework, né, um nome bonito. Mas no fundo ele vem para trazer o quê? Uma velocidade que a gente perdia um pouco na JVM tradicional. Então todo mundo que já configurou às vezes uma aplicação Spring ali, mais falando do monolito, por exemplo, né, que você tem todo o código num lugar só, você executou a aplicação, foi tomar café, voltou e a aplicação ainda não deu start. Isso se dá porque tem que carregar todas as classes, tem que subir todos os pacotes, Spring tem um monte de texto para carregar, para poder fazer inversão de dependência e tudo mais. E o Quarkus ele já traz uma otimização de memória consigo e ele traz também a permissão de você fazer código nativo. E quando a gente diz código nativo, para quem usa Linux, é como se você estivesse usando um binário ali, um shell, você executou, ele foi. Ele está compilado ali. E aqui eu falo um pouquinho sobre o Quarkus. O Quarkus ele não veio só para os servers, ele tem outros propósitos também, como ser Kubernetes Native, ele também é. Então ele já vem pensando no mundo como container. O Spring, por exemplo, eu não tenho essa preocupação com o container. Eu tenho que implementar minha lógica, eu tenho minhas automações para fazer. O Quarkus não, ele já nasceu recente e ele já pensa nisso. E por que ele consegue fazer toda essa mágica? Ele utiliza de uma JVM que não é a original, tradicional JVM que a gente utiliza, é uma distribuição que a gente chama de GraalVM. Tem outros tipos, como o Mandrill, que é da Oracle, e esse carinha ali ele traz uma permissão de eu conseguir executar mais rápido. Então eu trago otimização de memória, eu trago velocidade no startup, então, vamos dizer assim, aquele problema que eu tinha aí no cold start, que era lento, que eu vou ter, o Quarkus ele já resolve. Eu vou ter isso de forma mais ágil, né? E falando, quando a gente está falando que cada milissegundo é cobrado e pode ser impactante no meu projeto, o Quarkus ele cai como uma luva, né? Eu posso usar ele e eu tenho facilidades. Aí eu falo um pouquinho aqui sobre a imagem nativa dele, então o legal absurdo é esse, porque o Java por si só não é uma linguagem que você, quando você compila, você não tem um binário, você tem um jar ali, que você precisa da JVM para compilar, para poder utilizar, para executar. Então o Quarkus ele fala assim, eu consigo te trazer uma imagem nativa, padrão, e no fundo, aí sim é um grande marketing, ele consegue trazer tudo isso em um arquivo só. Então ele olha seu código e ele sabe o que ele vai ter que alocar ali de recursos da JVM e ele compila tudo isso em um pacote só. E aí ele traz esse pacote pronto, você consegue executar numa máquina que você quiser. Né? Sendo a arquitetura sendo compatível, né? Por exemplo, se eu criei a imagem focada no Mac, ele vai executar no Mac, se eu criei no Windows, ele vai executar no Windows, se eu criei no Linux, ele vai executar no Linux. E ele foca na arquitetura que você está e aí a gente normalmente padroniza para o Linux, né? Para poder ser portado para os ambientes ali. Aqui eu coloquei um benchmark aqui que utiliza um fórum sobre Quarkus e comparação de uso. Aí aqui não vou nem falar qual que é o maior aqui, né? A JVM tradicional com Spring, vocês veem que o tempo dela é muito maior. Então, ela se torna, não digo inviável, mas quando você tem um cenário de muitas requisições e eu tenho um usuário que vai sofrer, eu chego ali na casa dos 7 segundos que eu vou ter de espera para mim ter um tempo de resposta, por exemplo, com um Spring normal e aqui um MySQL, um driver, né? Quando eu uso o Quarkus já numa JVM, por exemplo, no Unreal, GraalVM, que é essa outra distro, ele já traz uma velocidade maior, então eu já tenho ganho em utilização. E quando eu falo do nativo, eu já tenho a imagem nativa, você vê que ele compete exatamente com o Node hoje. E por isso que hoje o Java não é tão forte para implementar serverless conforme o Node, mas não é porque não dá para fazer, porque acabou popularizando o Node por ser nativo daquele jeito, e ser mais rápido, né? E só que a gente consegue executar com Quarkus também. Então, grandes corporações que têm um padrão de linguagem Java, por exemplo, uma empresa toda, usa microserviços, e ela quer adotar serverless, ela fica balanceada. Eu preciso migrar minha codebase toda para Node, eu preciso refazer, eu preciso trocar o know-how do meu time, da minha equipe. Não, você consegue implementar. Tendo as tecnologias certas e usando de forma correta, você consegue fazer. Aí aqui eu coloquei a produtividade, né? Como a gente não vai patinar num cluster Kubernetes, a gente tem facilidade, né? Eu vou ligar ali a AWS, vocês vão ver que eu vou depois fazer uma demo aqui.
É tão simples como fazer um upload no Facebook para trocar foto de perfil, você sobe o seu pacote e executa. Né? E o grande trade-off disso vem a seguir aqui. Aí aqui eu falei um pouquinho sobre, aqui é o principal vilão da Lambda, né? Então a gente falou que a gente tem facilidade de implementar, a gente tem agilidade, a gente não tem problema com o ambiente, mas a gente tem um vilão que é o custo. Né? E aí para esse custo não virar uma, vamos dizer assim, uma bomba, a gente tem alguns pilares, aqui eu coloquei 3, mas tem muitos se a gente for explorar, para a gente não usar a Lambda. Né? Então, batch processing, aqui eu coloquei um ponto que não é recomendado. Né? Então, quem nunca já viu aqueles relatórios gigantes que a gente tem, aqueles Excel, CSV, arquivo de milhões de linhas, aí sempre vem um gerente falar, não é só carregar no banco, é só fazer um processo aqui. Com a Lambda não vai ser legal, porque você vai ficar ali tempos em lote processando, você vai alocar muita memória para você poder carregar os arquivos ali e a cobrança vai vir. Então, por isso que a Lambda ela é muito legal, sensacional, mas se você aplicar da forma errada, ela vai se tornar um problema para você. E aí no dia que você, a mesma empolgação que você vai olhar, que você não precisa saber configurar um container, saber fazer as coisas, você vai perder quando vier a conta da AWS. Né? A classe faz tudo, todo mundo que já está no mercado deve ter visto algo parecido, algo em alguma empresa, desde pequena até gigantes empresas. É os famosos projetos que você vê a classe ali, infinitas linhas, 1000 linhas e para cima. Você vê que a lógica é uma só, parece código procedural ali, não tem padrão, não se preocupa com responsabilidade. E se você fizer isso na Lambda, você fala, vou cortar meu código, vou copiar, jogar lá, você vai ter um problema. Porque primeiro que esse cara aqui ele vai demorar para processar, e as 1000 requisições que você tem hoje no container, que você paga ali para o Kubernetes uma mensalidade, você vai pagar por uso, só que a Lambda ela vai te punir com o tempo. Então quanto mais você demorar, mais você vai pagar. E aí no fundo essa migração não vai fazer tanto sentido, não vai ser viável, vamos dizer assim. E aí outro ponto que eu coloquei aqui é o Lambda Deixa Lambda, né, que normalmente é alinhar as lambdas. Né? Então você fala assim, putz, eu tenho uma classe aqui com 700 linhas. Cada bloquinho aqui faz uma operação. Eu quero usar Lambda, mas eu não posso usar as 700. Vou seguir aqui o conselho, não vou colocar na classe faz tudo. Então eu vou criar 70 lambdas com 10 linhas de código cada e vou uma chamando a outra. No fundo você só está mascarando o tempo de resposta. Né? O billing vai ser o mesmo no final. Você vai passar por uma e no fundo você vai pagar o mesmo tanto, né? Porque a AWS ela vai somar tudo e na sua subscription account ali da AWS você vai lá juntar e falar, entendi que você separou, você tem 40 lambdas, mas o tempo de execução foi praticamente o mesmo, então você vai sofrer do mesmo jeito. Aí aqui, obrigado, porque meu LinkedIn aqui, se alguém quiser conectar depois, e aí eu vou mostrar agora na prática aqui o que a gente tem de artefato, como que sobe na lambda, uma lambda, como que é o console da AWS, os gatilhos que ela permite. Pode perguntar enquanto você sobe ali ou não? Pode perguntar. Boa! Pode mandar abaixo. Um momento maldade da vida. Uma pergunta. Quando você sobe uma aplicação na Lambda, você aloca, você precisa selecionar uma region? Ou tipo, ele vai na global mesmo? O que você não pediu? A questão da aplicação. Porque geralmente quando você vai subir algum servidor tal, você tem que selecionar pelo menos a região que você quer subir. Como a Lambda você não precisa se preocupar, mas você não se preocupa, mas o processamento, memória varia muito de acordo com a região. A Lambda você não precisa se preocupar em questão da região? Quando você faz o upload dela, você vai alocar. Brasil, por exemplo, se você usar Norte Virginia, você tem que colocar. Aí é um pouquinho mais da cloud, né? Do provedor. Do Quarkus ali com o GraalVM, vocês já chegaram a fazer algum benchmark agora que a gente consegue fazer também? Eu concordo com você. Quem falar que fazia isso com Spring Boot ou ainda faz isso com Spring Boot 2, é corajoso, gosta de gastar. E o 3, porque o 3 agora eu consigo gerar a mesma imagem nativa dentro, usando a GraalVM, inclusive se eu tiver aplicações já com Spring 2, eu poderia, numa conversão ali, tombar minha base para Spring 3. Tem algumas dorzinhas que você vai ter de conversão ali para algumas bibliotecas que às vezes devem estar fazendo alguma coisa de API interna do Java, mas
Você consegue tombar se você evoluir ali e tudo mais. Vocês já chegaram a bater algum comparativo entre quem está brincando mais legal agora nessa história, se é o Quarkus ainda com o HLVM ou o Spring Boot 3 está conseguindo bater de igual para igual ou até melhor? Não, ótima pergunta. Hoje, onde eu atuo hoje com o Lambda, a gente nunca fez esse benchmark ainda com o Spring 3, mas bom pontuar que ele colocou assim, o Spring ele vem de uma família ali que ele já estava partindo para microserviços, né? E quando ele viu o Quarkus também entrando na brincadeira, como ele falou, ele já abordou e falou, não, beleza, então eu vou entrar também, vou colocar o Spring 3, vou conseguir fazer a imagem nativa, e aí eu não fico brigando tanto. E aí, hoje, é um balanço grande para as empresas, um ponto que ele falou, né? Assim, putz, eu vou pro Quarkus, mas eu vou perder o que eu tenho aqui no Spring, né? Eu vou precisar readaptar, igual ele falou, você vai ter dor de cabeça ali com código, e aí é um trade-off. Mas o pior é que eu nunca cheguei ainda a fazer esse benchmark ainda. Hoje, onde eu atuo, hoje ainda está homologando essa parte do Spring 3. E até o Mandrill é novo pra gente aqui lá, para implementar, né? A gente agora está utilizando, está sendo liberado aos poucos aí. Então, o Mandrill é da Red Hat, né? Da hora, pô. Da hora. Da hora. Que é da Red Hat? A IBM comprou tudo, então. Tá, legal. Aí. Eu fiz uma coisa aqui, não sei se não perdeu. Aqui eu coloquei o name archetype aqui, igual quando você gera um projetinho em Spring normal, então eu deixei aqui até executado já. Tá, dá para aumentar o tamanho da fonte aí um pouquinho? No terminal? Por favor. Agora sim. Boa. Dois de usuário, né? Então, aí você tem o archetype aqui, que eu fiz a geração com o Quarkus, então eu tenho um group ID, architect ID padrão aqui, para gerar via command line. E aí quando você roda esse artefato aqui, eu já deixei o código pronto aqui, vocês vão ver que vai gerar uma aplicação aqui, como uma outra qualquer que você tem ali no dia a dia. Então você vai ver que quando a gente fala de Lambda, você vai trabalhar ali com como eu falei, você vai se preocupar com o código. Então eu não vou me preocupar com a infraestrutura, eu não tenho aqui pacotes, páginas ali focadas em OpenShift config, em Kubernetes config, eu estou me preocupando exatamente com o código que vai ser executado ali. Então vocês vão ver que aqui eu tenho esse request handler implementado aqui, dentro da minha classe. Ela está nomeada aqui, eu coloquei S3 exemplo. E o ponto que eu coloquei, eu estava até comentando sobre ele não ser uma substituição para o RESTful, né? Porque hoje tem usos que são explícitos para o RESTful. Então, eu tenho ali um conjunto de microserviços, umas APIs ali, eu quero jogar para a Lambda e eu trabalho só com requisição. A Lambda ela traz muito mais que isso. Então, não é legal me limitar só a chamadas HTTP, aí eu ter um get ali que vai me retornar uma lista de produto, uma lista de lojas. É mais fácil eu olhar vamos dizer assim, o tanto de tecnologias que eu posso implementar junto, né? E trazer com ela alguns gatilhos da própria AWS que eu vou mostrar daqui a pouco no console, que é legal. Esse exemplo aqui, o que eu fiz? Eu implementei aqui esse request handler aqui, que é para implementar Lambda, né? E aqui dentro eu trabalhei com S3. Então, em vez de eu fazer um endpoint aqui comum, que eu daria um get, ele entraria aqui e retornaria uma lista, por exemplo. Eu fiz um exemplo aqui que essa Lambda ela irá executar quando eu receber um
uma requisição lá do S3. Então, o que é legal brincar? Eu tenho lá um console da AWS, que eu vejo que ele, acho que hoje são mais de 200 e poucos produtos, né? Você vê que muitas das empresas que fazem hoje um walk-in, né, na arquitetura, que tem muita AWS, muita Azure, ela vai ter Dynamo, ela vai ter um SQS rodando lá como fila. E o legal da Lambda é que eu consigo olhar aqui e falar assim, legal. Alguém vem para mim e fala assim, eu vou subir uma mensagem na fila e aí sua aplicação tem que consumir. Padrão, se eu não tivesse Lambda aqui, eu ia lá, subir um container, ia configurar, ia fazer um consumer daquela fila, ia pegar o conteúdo da fila e ia salvar no banco. E aqui eu consigo com que a Lambda ela fique, a Amazon, ela, quando receber um evento, esse gatilho, né, que eu vou adicionar, ela vem e fala para mim, Lambda, executa que tem eventos da S3 aí para você. E aqui dentro eu posso fazer o que eu quiser. Esse aqui exemplo é quando ele recebe um evento do S3 aqui, ele faz uma lista dos objetos que subiu, pega o que foi gravado, aí eu faço um filtro pelo que foi criado e atualizado, né? Então, se eu subir agora um JPG lá, ele vai executar minha lambda, vai cair aqui dentro do código e vai retornar no console o nome daqui que estiver dentro do evento. Né? E um dos pontos que, quando eu comecei a mexer com lambda, era a minha dúvida, eu falava assim, legal, terminei aqui, eu só tenho lá o ambiente para subir, como que eu faço para testar? Porque se eu executar isso aqui, vai dar um pau aqui, né? Hoje, o próprio Quarkus, eu consigo ter o console dev, que eles chamam de real time, você consegue simular ali a execução. E hoje, principalmente com a AWS, tem algumas ferramentas que você consegue emular ou com o Docker, por exemplo, ou até instalando mesmo, fazendo um tutorialzinho, de colocar os serviços da AWS na sua máquina. Você poderia testar isso aí usando o Sans CLI deles? Conseguiria. Boa. É que eu não coloquei aqui, mas daria para usar. O Sun, que ele comentou, é um serviço da AWS também, que é usado para Lambda também, entra como um conjunto ali junto. Onde eu atuo hoje, a gente não usa o Sun por questão de arquitetura, a gente utiliza até uma outra ferramenta lá para poder fazer a padronização de Lambda e equalização de código. E um dos pontos que eu também vou colocar aqui é que, principalmente quando a gente trabalha com, não é muito tema da Python, mas quando a gente trabalha com serviços de AWS, de Azure, a gente tem que tomar cuidado que a gente faz às vezes um walk-in. Então eu pego minha arquitetura toda e falo, vamos usar SQS, vamos usar um Dynamo da AWS, vou usar o Lambda e eu vou acoplando o serviço da AWS. E aí se um dia eu não estiver contente ou eu tiver um contrato aí, ele vem falar, tem um contrato legal com a sua empresa, aí você fala assim, putz, vale a pena financeiramente. Aí você vai pegar todo esse que você escreveu e você vai ter que reescrever o código. Porque você, vamos dizer assim, você travou a sua arquitetura diretamente com a AWS, você usou recursos que só ela provê. Por mais que parecidos que eles sejam, Dynamo com Cosmos e outros que no fundo só mudam o nome, né, você tem uma adaptação que você vai sofrer, querendo ou não. Né? E esse é o código. Cadê? Eu deixei esse carinha aqui provisionado, porque eu tinha certeza que era ele. Então, aqui vocês vão ver que os gatilhos do lado esquerdo é o que eu falei. Quando eu coloco para adicionar um gatilho aqui, por exemplo, ele vai carregar uma infinidade de serviços da própria AWS e até no próprio Marketplace aqui, que eles têm outros parceiros que vão colocando suas aplicações que eu posso interagir. Então, como eu comentei, eu tenho uma fila, eu quero receber um evento, eu consigo fazer com que, dado uma mensagem lá na fila do SQS, eu vá lá e recebo um evento da Lambda. Eu trato ela, por exemplo, eu recebi um evento na fila, eu preciso guardar na base de dados. Eu recebi um evento, uma notificação da SNS, e eu vou lá e faço uma ação. E nesse caso aqui que eu vou mostrar, eu recebi um arquivo que está sendo executado no S3, eu vou pegar o nome ali, no caso eu vou fazer um exemplo um pouquinho besta, porque eu vou só printar, mas se vocês forem levar para vários patamares, vou dar um exemplo que eu já fiz e que deu uma grande economia com S3, foi uma Lambda que, quando ela caía um arquivo, eu ia lá e reduzia o tamanho lá, qualidade, para poder ter ganho de espaço. Então, era uma plataforma de curso, eu ia lá, subia 10 MB. Minha Lambda ia lá, viu que subiu, ela ia lá, reduziu o tamanho. Porque o usuário ele vai subir a foto bonita que ficou e o tamanho vai ficar grande. E no fundo quem paga é a empresa, né? Então reduzia a qualidade, adaptava ali e não tinha impacto, né? E vocês vão ver que é uma infinidade de serviços aqui. Você fica o dia todo aqui olhando o tanto de serviço que tem para você poder integrar e adaptar. Por isso que a gente diz que ela é tentadora nesse quesito, né? Você pode fazer várias coisas, mas você tem que tomar sempre cuidado com o tempo de execução ali.
Eu não testei essa lambda hoje o dia inteiro, porque eu queria que ela fizesse um cold start. Então eu não deixei ela. Eu não executei ela. Eu deixei um teste pronto aqui. E aí outro ponto, até a própria AWS, eu comentei a gente tem que fazer um ambiente local para poder simular. Mas quando a gente tem um console da AWS, ele permite algumas coisas mais simples ali para testar deles, que no fundo, quando eu subo um arquivo lá, eu consigo simular esse evento via JSON. E no fundo, quando vocês forem ver dentro do código, né, esse S3 event aqui, vocês vão ver que ele vai ter propriedades que são similares ao JSON. Ali, ó, no get records eu tenho aqui, eu tenho um array de objetos aqui, aí eu tenho a versão do evento, a região como você me perguntou ali está alocado, a identidade, resposta, esquema, aí dentro eu vou ter o objeto aqui, o bucket que ele está vindo. Então eu tenho diversas informações para mim trabalhar. E aí cada evento ele vai ter a sua particularidade, né, o seu conjunto de informações ali, para você poder trabalhar. E deixa eu jogar aqui, beleza. Aí eu vou dar um testar aqui. Vocês viram que ele demorou um pouco para executar, porque foi justamente o que eu falei, o cold start ele foi ativado. Então, a última vez que eu executei essa lambda foi ontem de madrugada, então ele ficou um tempo sem receber requisições, e ele foi lá e deu uma demoradinha para executar. Que não foi nem tanto, né? Foi 1,7 segundos, né? Porque foi o tempo da AWS ela ir lá e provisionar o serviço e tudo mais. Então, quando a gente usa serverless, por mais que a gente tenha uma arquitetura 100% escalável, que você não se preocupa com quantos pod eu preciso, quando atingir 80% eu preciso escalar. A lambda vai fazer pra gente, desde que você se preocupe com o cold start, que ela vai demorar para executar. Eu não posso achar que ela é mágica e meu usuário começar a ser impactado e você falar pro seu gerente, não sei, a lambda está escalando lá, assim, funcionando, não sei porquê, né? Porque no fundo vai ser uma culpa da implementação, né? A AWS ela deixa bem cravado isso, porque nessas arquiteturas você tem que tomar muito cuidado, né? É um tema até que é um pouquinho fora do padrão da arquitetura de microserviços, mas é bem legal porque nos cenários específicos ela traz um grande ali, né? E aí que ele fala, você vê memória, recursos configurados, e o período cobrado. Você viu que teve o tempo dele poder fazer o start da nossa lambda, que é o tempo da AWS, vamos dizer assim. E aí ele diz que a minha aplicação em si demorou menos de 1 segundo para executar, e esse é o tempo que eu vou ser cobrado. Então aqui a gente está falando de um exemplo simples, mas eu já vi algumas catástrofes que a gente pega que a lambda dela demora 12, 15 segundos e fala, não, tá normal, a minha aplicação demora mesmo, ela faz um processo assíncrono ali e tá tudo bem. Um ponto que eu nem coloquei como antipago, mas é legal, recursividade, por exemplo, é extremamente proibido na lambda. Se você, depende, né? Se você tiver um cartão de crédito legal, pode usar, porque você vê que ela vai reciclar ali a sua função até atingir uma condição. Se você deixar a AWS, ela vai deixando você usar. Então, principalmente para recursos serverless, você entra com outros adicionais, por exemplo, como o Cloud Trace, a gente vai ter com logs, a gente usa como um Project Explorer, que eu vou poder olhar alguns custos, né? Porque por mais que a gente só faça código, a gente tem que se preocupar com o entorno, né? Então, o custo, ele hoje em dia, né, no desenvolvedor moderno, vamos dizer assim, ele é uma responsabilidade também, né? Eu não posso subir e falar, não, relaxa, a equipe de infra, cloud, ela vai se preocupar com isso. Na verdade, o código é meu, eu executei, eu tenho que monitorar ele até o final, né? Garantir que isso, além de funcionar, ele seja ok. Aí aqui, o detalhezinho, você vai clicar na etapa Java, que é o mesmo evento que eu joguei lá dentro do JSON. A gente... Aqui ele mostrou também a memória alocada, então, se o seu processo, a sua lambda, você trabalhar com multithread, você começar a executar, eu pego um arquivo grande aqui, eu multiplico ele, achando que você vai ter ganho, no fundo você só está aumentando a memória e a AWS é muito boa para fazer isso. Então ela vai olhar lá e falar, beleza, ele gastou 1 GB de memória, eu vou cobrar 1 GB de memória. E aí no fundo o que você tentou fugir do container para ir para a lambda para ser mais fácil, você vai receber a conta no final do mês de qualquer jeito. Você tem um grande, vamos dizer assim, trade-off a ser tomado. O conselho que eu dou por experiência própria é que a priori não vai ser serverless até que você entenda, até que seja provado que deve ser serverless, né? Não deve ser sempre igual quando a gente tem uma tecnologia que está num hype grande, né? A gente fala, não quero usar porque eu não preciso me preocupar com infraestrutura, Kubernetes, sai fora, eu vou querer usar o Lambda aqui. É legal, mas você sempre vai ter vestígios, provavelmente nesses cenários, que você vai fazer você voltar um passo antes, né? E foi. Bom, uma dúvida só nesse aspecto mesmo da questão do custo e tal.
para subir certinho. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse subir tipo, um endpoint lá e deixar uma API. Ela vai estar sempre up, mas eu só vou ser cobrado quando de fato alguém chamar ela e executar. Isso, mas ela vai estar sempre up ali. Isso, ela tá up e não tá ao mesmo tempo. Por isso que o nome deles até brinca, arquitetura sem servidor, porque no fundo ela não tá ligada. Ela tá na AWS. Aí quando você chama a AWS, fala, ó, começou? O Max tá com a lambda dele lá, chamou, a AWS falou, ó, o Max tá chamando a lambda, dá um start aí na lambda dele. Aí ele vai subir sua API no container, no fundo do container, ele vai subir, vai expor ela. Por isso que você tem esse tempinho aqui que ela demora um pouquinho para subir, aí executou, aí ela pegou e terminou. E ela também não vai desligar no instantâneo, você vai ver que se eu chamar agora, ó, foi. Isso, aí tipo, nesse período ela cobrou, vamos supor, cobrou de novo, agora você chamou. Esse tempo que ela estava ali mais em pé ali, né? Não, ela não cobrou. Não, o cold start ela não cobra. O impacto que a gente tem é só quando a gente trabalha com uma coisa que é síncrona, que eu tenho ali, para o usuário, por exemplo. Igual, eu tenho o cold start, ele vai afetar um número muito baixo, que é 0,25% dos usuários. Só que eu vou dar um exemplo aqui. Você pega um banco digital, tem milhões e milhões de clientes. Infelizmente, alguém vai sofrer com esse... Alguém, na hora que for usar e não tiver ativo, ele vai sofrer com o cold start. Alguém vai pagar essa conta. E aí eu estava até discutindo com um amigo meu, né? Pode ser que a estatística, esse cara pode sofrer várias vezes durante a vida dele, né? É ele que vai lá comentar. Né? Isso, ele vai colocar no reclame aqui, ó, a aplicação é horrível do meu celular, não funciona. Agora, nessa questão também tipo, da API em si, aí, por exemplo, se eu subisse uma API, eu conseguiria configurar minha OLL por aí, ou precisaria configurar um DNS por fora e tipo, não teria como. Legal, aqui você tem um gatilho que você pode usar o próprio gateway da Amazon, o API Gateway. Quando eu clicar aqui, ele já vai prover para mim, ó, criar uma API. Aí eu já consigo. Eu posso trabalhar com a API REST, eu posso trabalhar ali com o Kubernetes que faz segurança para mim, e tudo isso pela AWS. Ou eu posso falar assim, ó, eu tenho meu gateway aqui na minha empresa, eu não quero usar de vocês. Aí eu direciono. Isso, eu posso ter aí ele traz para mim um hook, né, que vai ser uma URL da minha lambda, que aí eu posso utilizar ela para chamar ela para o que eu quiser. Já aproveitando o ponto também, naquela parte da configuração do projeto ali, então pelo que eu entendi, serviço de corpos, eu consigo tipo, configurar via mail, minha dependência que eu quiser, que ele vai pegar aí. Isso. Não há uma configuração específica de dentro da AWS, eu consigo pegar o framework que eu quiser, jogar dentro do meu ponto. O único ponto que a gente coloca é que a regra de você ter muito código numa classe vai servir para dependência também. E quanto mais dependência eu for ter, meu pacote vai ficar maior e meu cold start vai aumentar também. Então, se eu tenho, como a gente falou, um banco digital ali, o cold start ser alto vai ser um problema. Por exemplo, vou fazer uma API aqui, simples que consulta o saldo aqui. Aí um cara na tela do aplicativo, ele vai demorar para carregar o saldo dele. E pode ser que seja o mesmo cara várias vezes. Então, tem casos que, por mais viável que seja financeiramente, por uma questão de negócio, uma questão de jornada, a equipe fala, não, eu não quero pôr lambda aqui, porque eu não quero nem que o usuário demore muito segundo, eu quero que isso seja importante. Só que aí você tem um custo de você deixar o cluster Kubernetes up, você tem que escalar, você tem que gerenciar o código, você tem que ver se a memória está ok. É toda uma troca que você faz. Mas até colocando um ponto interessante, para endereçar esse ponto do Cold Start, a AWS no último reInvent, eles anunciaram o Snap Start, que é um serviço que funciona junto com a Lambda só para quem tem Java, só que ele ainda não está disponível só no Norte Virgínia, porque ele ainda é beta, né? Ele ainda não está GA geral, que é justamente para ele pegar, quando você subir uma aplicação Java no modelo de Lambda, aqui, seja Quark, seja Spring, seja qualquer flavor que você tenha colocado aqui dentro, ele vai fazer, ele tem um mecanismo que ele vai pré-compilar as suas classes e vai deixar lá paradinha, quietinha. Então esse cold start eles já estão conseguindo abaixar bastante. Então vai começar a ficar atraente também usar o Java aqui, porque ele vai começar a meio que competir com você manter um cluster aberto ali o tempo todo. Só para Java? Eu vi esse cara para Java, porque eu vou falar para o seu cold start, se você pega no Python e Node, é infinitamente menor do que o O Lenny mesmo é um cara que não dá para brigar, né? Então, a gente que já vê que está na comunidade, está atuando, você vê que o principal é esse ponto, né? Porque as pessoas olhavam e falavam, demora para subir, então não dá para usar. Não, mas aí foram lá, reinventaram, fizeram de novo e dá para usar. E aí as outras linguagens acabam igual. Ele falou, acho que o Python, se eu não me engano, no benchmark era o melhor, é o mais rápido que tem. Só que aí, como eu falei, né, você tem um conjunto de tecnologias primeiro que você tem na organização,
E para back-end você não tem nada de Python. Aí você tem toda aquela questão, você vai ter que ensinar minha equipe, eu vou ter que ter uma tecnologia diferente, numa stack diferente. Eu já tenho um padrão de projeto na minha empresa com biblioteca Java, eu posso ter todo um reuso. Eu vou para uma tecnologia nova ali, montar que vão aprender a tecnologia, que vão utilizar, entendeu? Então tem todos esses trade-offs aqui. E aí você viu que eu, como você comentou, o período cobrado aqui, olha o tempo que ele me cobrou. Ele me cobrou, não sei, 3 milissegundos, porque ele já estava up já. E a primeira vez eu até deixei, eu não consegui não startar para poder trazer para vocês, isso demorou muito mais. Se for o tempo da WS lá, isso aqui. Quantas vezes eu ficar aqui consequentemente usando, ele vai ficar rapidão. É só questão da primeira requisição mesmo. Né? É um detalhe, vamos dizer assim, bobo, né? Você fala assim, só um usuário na conta só. Só quando você expande para milhões, você tem múltiplos acessos, você vai ver que alguém vai pagar a conta no final. Alguém tem mais uma dúvida? Um ponto? Tem uma pergunta de curiosidade aqui. Como diz o outro, a gente aproveita para fazer benchmark. Eu trabalho na concorrência, tá? No caso da Grau VM ali que vocês estão usando, a gente tem duas versões hoje. Você tem a Community e tem a Enterprise, que faz o suporte da Oracle por trás. Como você recomendaria em uso aí, no caso? Ou se você pode falar isso, né? Qual vocês usam lá e qual você recomendaria? Cara, eu não posso falar que eu recomendaria a Community porque eu não usei ela, eu usei mais a Enterprise. Então, o que eu uso hoje, vamos dizer assim, eu tenho regalias ali, né? Que a empresa já tem por trás, então eu vou lá, uso, tenho suporte Enterprise. E lá dentro, acho que onde eu trabalho mesmo, por ser uma empresa mais corporate, um banco maior, igual o Sérgio falou, da concorrência, a gente tem um probleminha que quando a gente lida com algo novo, né, a gente tem uma arquitetura que tem que ser amadurecida. Então, se você olhar, serverless não nasceu hoje, para a gente estar aqui implementando. Ele nasceu há muito tempo e a gente hoje está desmistificando e colocando em empresas grandes que dá para inovar, dá para ter coisas, só que dentro de um padrão também aceitável de segurança, de código, de arquitetura, né, que demora um pouco para sair, infelizmente, mas sai. Aí eu vou falar só uma maldade, tá? Para colocar comparando aqui do Community entre o Enterprise. Se puderem optar pelo Enterprise, não fazendo propaganda para a Oracle, mas fazendo propaganda para a Oracle, que até o compilador da Grau VM é diferente da versão Community, ele é mais fraco e na paga você pode trocar até o algoritmo de Garbage Collector dentro da compilação nativa. Na Community você não pode trocar o algoritmo para a compilação nativa, você não pode trocar o algoritmo de Garbage Collector e não pode setar os limites de memória da JVM. Isso você só consegue na paga. A empresa em si, quando você implementa, é um pouco mais simples. Você tem regalias ali. E quando você implementa, vamos dizer assim, um projeto pessoal da vida, vocês vão ver que é legal de brincar pra caramba, como eu falei. Tem muita restrição também, né? Quando a gente está brincando aí, beleza, mas quando você vai lá, putz, vou usar um projeto aqui, vou vender para um cliente aqui, lembre-se sempre desse ponto, de ter o warm-up, ter o cold start, você vai ter período cobrado, então tem que monitorar, tem que ter dashes ali falando de billing, porque senão a conta chega. Então, tem que usar, mas com moderação. Quase igual a Alguém tem mais um ponto? Quiser colocar, quiser perguntar? Eu queria perguntar uma coisa, mas eu sou bem leigo nisso. Quarkus, o nome daquele? Quarkus. Eu só consigo usar ele em Lambda ou eu consigo usar ele também fora como para substituir a JVM? O Quarkus ele nasce não para só ser serverless, ele nasce para ser o framework ele concorrente de Spring, vamos dizer assim. Legal. Então eu consigo, hoje na empresa mesmo, a gente não usa só Quarkus para serverless. A gente usa ele também para implementar um container ali. E aí eu tenho uma imagem nativa. Ele já tá grande no mercado? Como é que é? Está crescendo bastante. Hoje ele já é até notável. Assim. Antigamente era mais um mito assim, Quarkus, não vamos usar porque a gente usa Spring. Ele é bem forte no mercado. Hoje cresceu. Está bem maduro, dá para usar legal. E o ponto, por exemplo... Ele é open source não? Open source. E a troca que a gente faz, por exemplo, vou dar um exemplo, que o Quarkus, você fala assim, beleza, ele executa rápido, ele economiza memória, serve só para servers, que você falou, né? Não, ele serve para outra coisa. Mas o que eu ganho trocando o meu JVM ali, que hoje funciona ali, o meu pod ali, rodando no Kubernetes da vida, para o Quarkus ali? Vou dar um ponto aqui, vou contar um cenário hipotético aqui. Eu tenho uma aplicação lá, ela está rodando e eu começo a receber uma rajada de requisições de alguém que está fazendo um processo patch ali, que está me chamando várias vezes.
Esse cara ali, quando ele começa a aumentar, eu, como um cara precavido, fui lá e configurei um scale up automático. Falei, ó, quando aumentar aqui, você começa a duplicar para mim não sofrer. Porque quando você trabalha com aplicações, vamos chamar de modos sobrecarregadas de classe, ele vai demorar para subir. Então, eu recebi 1000 requisições. Quando ele falar, ó, tô quase topado, preciso de mais um amiguinho aqui do meu lado. Quando ele for subir, esse cara ainda vai demorar um tempo de 45, 50, 1 minuto e meio para poder estar ok. E o meu cluster, ele tá rodando, ele falou assim, ó, esse cara aqui ele tá respondendo. O outro eu sei que ele tá iniciando. Só vou mandar para ele quando ele estiver ok, porque se eu mandar agora ele vai dar erro. Só que esse cara aqui já passou do limite. Ele não vai deixar de mandar, ele vai continuar mandando até topar. Você começar a tomar 500, começar a tomar erro. E quando você tem isso aplicado por um Quarkus, por exemplo, que você tem um startup rápido, esse cara, quando ele falar escala, esse cara fala, tô pronto já. E aí, quando bater 80%, 85%, ele já vai redirecionar. O que no caso, quando... É claro que isso é um cenário bem específico, não quer dizer que a arquitetura de Java, quando você escala, ela vai sempre gargalar. Mas num cenário que eu tenho milhões de inserções vindo ali, eu tenho o Quarkus como meu salvador ali. E agora o Spring entrando na jogada também, ele tem o Cloud Functions também dele, que ele implementa a mesma coisa que é dos concorrentes e que ele não fica para trás, né? Ele não olhou e falou, deixa eles fazerem serverless lá, eu faço web, não. Até a programação reativa ele também fez a mesma coisa, ele olhou e fez uma concorrência, subiu junto para não perder mercado, né? Mas essa do Quarkus aí é se manter agora, né? É que ele cresceu bastante, assim, né? Acho que a iniciativa do próprio Spring 3 eu não tive tanta oportunidade de lidar ainda. O Spring 3 é recente, né? Ele tem, acho que foi em novembro que saiu. Então... É bem pouco tempo. É bem pouco tempo. Um benchmark interessante, a gente já fez isso, comparando aqui, uma informação do concorrente que eu posso falar. Também aqui, do meu concorrente aqui, do meu amigo vermelho ali. É que assim, o Quarkus, você não precisa obrigatoriamente usar ele com a GraalVM. Você pode usar ele com o hotspot normal que você está utilizando. A vantagem do Quarkus, que a gente já viu isso em real, você usando mesmo com a JVM tradicional que a gente usa aqui, o modelo de injeção de dependência dele em relação ao Spring 2 é completamente diferente. Então, ali, uma aplicaçãozinha simples, um Hello World da vida, que no Spring 2 você vai precisar de, só para brincar, só fazer o Hello World, 250 MB de memória, com o Quarkus é 100 e pouco, se chegar a 100 MB, entendeu? A curva de aprendizagem dele em relação a Spring, ela... Seria quase igual, cara. Igual. Inclusive eles copiaram algumas notações legal. do Spring para ficar transparente para mais que desenvolve. Tá legal. Tem esse medo, né? Tem uma bridge também. Eu não testei a bridge, mas tem. É o 3. É o 3. Vou falar. Spring Boot. O 3 agora deixa até o 6. Isso, então o Spring foi o 3, o Spring Boot. O Spring 6, o Spring Boot 3. O que é legal do Quarkus, que vai ressaltar, tipo, está amparado por um conjunto de especificações, né? Isso é bacana. Então, quando você olha, falando de aprendizado, né? Eu acho mais fácil quando tem esse conjunto de especificações, porque o que acontece? Tem vários caras que implementam hoje esse conjunto, né? Tem Quarkus, Payara, Wellington. Você tira o motor, coloca outro motor e você não precisa mexer na sua implementação. Né? Então, acho que essa é a vantagem quando eu olho para o Spring, porque o Spring tem um my way ali, o jeito dele de fazer, né? E que também não quer dizer que está errado, né? A gente sabe que já demorou para evoluir, né? Acho que o Spring foi tocando para frente, ó, vamos tocar aqui e deixa, se ele for esperar o Java evoluir, está fodido, essa é a realidade. Aí os caras tocaram. Aí já resolveu acelerar. Agora Você dormiu, piscou, acordou, tem uma versão nova de Java. Pode acompanhar. Mais algum ponto? Se ninguém tiver mais um ponto, eu finalizo aqui. Obrigado pela atenção. Não,
Gente,